Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Professora Suelen, professora de História. Vamos então falar um pouquinho hoje sobre a primeira Revolução Industrial, tá? Vai acontecer aí século XVII, século XVIII, tá bom? É o início de tudo, vamos colocar, de toda a revolução que aconteceu e que nós vivemos hoje no nosso dia a dia. Então, tudo começa basicamente a se desenvolver a partir dessa primeira revolução industrial. Aqui nós vamos falar sobre o surgimento das fábricas, a utilização aí de máquinas, de navios a vapor. Então, nós vamos ter uma substituição da mão de obra física pela mecânica, tá bom? Nós vamos falar tudo isso e essas primeiras máquinas aí vão ser movidas a vapor, tá bom? Lembra dos trens que soltam fumaças? Pois é. Então a invenção do trem, do navio a vapor é dessa época. E tudo isso começa, então, tem início na primeira Revolução Industrial, isso na Inglaterra, tá bom? O primeiro país a dar início à Revolução Industrial é a Inglaterra, certo? Então nós vamos falar um pouquinho dela. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Eu particularmente gosto muito. O que significa a palavra mudança? Significa revolução, tá? Revolução significa mudança e mudança significa revolução. Então, nós vamos falar aqui da revolução que se dá quando ocorrem as mudanças profundas no âmbito da economia, da sociedade, da política, no meio artístico e no meio científico também, tá? Ali de fundo nós já podemos ver as fábricas e toda a fumaça que saíam delas, né? Que as máquinas que vão estar aqui, vão ser inventadas, vão ser movidas à base de vapor. E os vapor, então, ele vai sair pela chaminé das grandes fábricas. Então, aqui nós temos uma foto da Inglaterra, lá no século XVII. Revolução Industrial é um conjunto de transformações técnicas, econômicas e sociais caracterizada pela substituição da energia física, ou seja, fisicamente o trabalhador com suas próprias mãos, né, pela mecânica. No caso aqui, utilização das máquinas, da ferramenta pela máquina e da manufatura pela fábrica. Manufatura, ele vem de manualmente, né? E fábricas, a utilização aí de máquinas e tudo mais. Ela teve início na Inglaterra no final do século XVII. Para quem não sabe ler séculos, olha só, você vai fazer uma soma aqui. O X vale 10, o V vale 5 e o I vale 1. Então, nós temos 10, 15, 16 e 17, ok? Antecedentes da Revolução. Como que era antes da primeira Revolução Industrial, né? As pessoas, elas trabalhavam através de corporações de ofício, tá? O que era isso? Era pequenas casas aí que produziam as suas mercadorias, mas de uma forma bem pequena, né? Muito insatisfatória para a questão da população que vinha aumentando, né? Aí o que acontece? Com o aumento da população, essas casas que trabalhavam, essas corporações de ofícios, né, pequenos artesãos, quando nós assistimos aquelas séries ou filmes de época, nós podemos perceber, por exemplo, sempre mostra os ferreiros, né, fazendo as espadas. Aquilo lá era uma corporação de ofício. Tinha um ferreiro e ele ensinava, então, o seu ajudante para que eles, então, trabalhassem ali, produzissem as mercadorias, as espadas ou qualquer outra coisa. E assim também vale para outras invenções também, tá? Outras produções, no caso. Sapatos, roupas, enfim, tá? Então, o que acontece? A população começa a aumentar,
na Inglaterra e surge a necessidade então de produzir em maior quantidade, tá bom? Fatores que contribuíram para o pioneirismo da Inglaterra. Pioneiro significa primeiro, tá bom? Não tem a história dos pioneiros de espigão? Então, pioneiro significa primeiro, tá? Então, aqui o texto ele fala por que a Inglaterra foi a primeira na Revolução Industrial, né? Por que não foi outro país? Então, vamos lá, entender por quê. Por causa da abundância de matérias-primas, minério de ferro e lã. Minério de ferro vai ser utilizado para fazer as máquinas. E lã, no caso, vai ser a base da produção das primeiras invenções, que é a indústria têxtil, tá? Produção de roupas e roupas de cama, essas coisas. Mão de obra disponível, então tinha gente para trabalhar lá na Inglaterra, isso é muito importante. Mercado consumidor, tinha para quem vender essa mercadoria. Fonte de energia em abundância, que é o carvão mineral. Então, olha só, essas máquinas vão ser movidas a carvão mineral. É um minério quando ele entra em contato com o fogo, ele queima em altas temperaturas. Então, vai ser ele utilizado para fazer as máquinas funcionarem, né? O vapor da queima desse carvão faz com que a máquina se mova, né? Um vapor muito forte, quente, faz a máquina funcionar. Hoje nós utilizamos, por exemplo, a gasolina, né? Ou então o óleo para mover as nossas máquinas aí, até mesmo o álcool, né? Mas na época era o carvão mineral. Burguesia e nobreza dinâmicas e empreendedoras. Então, nós temos uma população aí nobre querendo investir em alguma coisa, querendo gastar o seu dinheiro. Existência de capitais para investir, né? Tinha dinheiro e queria investir. E o fim do absolutismo. Nessa época, a Inglaterra passava por uma mudança em que eles não queriam mais o rei governando de forma absoluta, né? Então queriam, caminhar com as suas próprias pernas. Então, o fim do absolutismo. Todos esses fatores são importantes para então a Inglaterra dar início à primeira revolução industrial. Acúmulo de capitais, colônias na América e na África. Então, olha só, a Inglaterra ela tinha colônias na América e na África. A América é quem? É os Estados Unidos, tá bom? A Inglaterra, por exemplo, a população lá dos Estados Unidos usa a língua inglesa, por quê? Porque vieram da Inglaterra. Então, a Inglaterra tinha colônia aqui na América, que é onde hoje é os Estados Unidos, e na África também. Então, tinha dinheiro, né? Eles tiravam dinheiro dessas colônias. Assim como Portugal tirava do Brasil também, tá? E a mão de obra barata. Significa que tinha muita gente para trabalhar e podia trabalhar por um valor bem irrisório. Aí vem, junto com essa mão de obra aí, barata, nós temos um motivo para essa grande quantidade de pessoas para trabalhar na Inglaterra, que foi a Lei do Cercamento, em 1760, que cercou as terras da Inglaterra. Tá vendo os cercados aqui? Feitos de pedra, parece, isso, de pedra. Então, o que acontecia? População antes dessa lei de cercamento, antes de 1760, elas viviam no sítio e ali elas podiam plantar, né? No caso, viviam da terra, plantando e colhendo. Em 1760, a Inglaterra aprovou a lei de cercamento e o que aconteceu? Os ricos foram até os sítios com a intenção de criar as ovelhas, tá? Já para utilizar nas fábricas. E começaram a comprar da Inglaterra os pedaços de terra. Então, a população que vivia aqui, que era pobre, que só tinha para comer, teve que ir embora daqui. Então, tiveram que ir para a cidade, era o único local que tinha. Então, por isso que na cidade tinha muita gente, muita mão de obra barata, porque elas foram expulsas das terras aqui, que essas terras agora vão ser compradas pelos ricos, né? E vão ser utilizadas para a criação, então, das ovelhas,
que é a base da produção têxtil aí, tá? O cercamento já expliquei, né? Sem nenhuma especialização no trabalho, a população, né, que saiu do sítio tornava-se mão de obra barata para as manufaturas e, posteriormente, as maquinofaturas. Então, olha só, gente, pessoas vindo do sítio que não sabia mexer com mais nada a não ser a terra, teve que ir para a cidade e lá, então, trabalhar nas fábricas que agora estavam surgindo. E, como eles não tinham conhecimento, o patrão pagava um valor muito baixo, tá bom? E eles também não tinham direito trabalhista, a gente vai falar disso. As pessoas eram expulsas de suas terras para que elas virassem pastagens para ovelhas. A lã era vendida para a tecelagem ou indústrias têxteis. Então, nós temos aqui os ricos, as ovelhas e alguns camponeses que ficaram na terra para cuidar das ovelhas dos ricos. Revolução técnico-científico. Agora a gente vai falar sobre o surgimento dessas máquinas, né? A invenção. No século XVII, a Inglaterra passou por um processo de desenvolvimento tecnológico que se estendeu ao século seguinte. Surgiram as primeiras máquinas a vapor, que deram origem às máquinas utilizadas nas indústrias modernas do século seguinte. Então, nós temos algumas invenções. A máquina a vapor, de Thomas Newcomb, a máquina de fiar, né, que vai ser utilizada aí para criar os novelos de lã, né, e enfim, várias outras invenções com o passar do tempo. Nós temos aí, então, como eu já citei, o barco, o navio a vapor, tá? Olha aí nós temos, então, o trem também, né, utilizado. Isso aqui vai ser uma revolução nos meios de transporte, porque pensa só, antes disso aqui, era a população, então, vai transportar seus produtos com carros de boi, ou então no lombo dos cavalos, ou então nas próprias costas dos escravos. E com a utilização dos trens, né, com vários vagões de transporte, vai ser uma revolução aí no meio de transporte. As mercadorias vão chegar muito mais rápido no seu destino. Aqui nós temos exemplo de uma fábrica têxtil. Aqui vocês estão vendo já os novelos de lã, ó. E as mulheres trabalhando, tá? As mulheres e as crianças também vão ser utilizadas como mão de obra barata nessa primeira revolução industrial. E as mulheres ganhavam menos do que os homens e as crianças menos que as mulheres, né? No caso, tinha essa divisão aí de valor, tá? As grandes invenções, nós temos o tear mecânico, que é isso daqui, basicamente, né? Essas máquinas aqui que vão trabalhar fazendo os novelos de lã e tudo mais. A locomotiva e o navio a vapor. Então, são essas as três grandes invenções do século XVII. Aqui nós temos o tear na época em que ainda era utilizada a força física, né? A mulher aqui, ó, girando essa grande manivela para que os novelos de lã fossem, então, sendo desenvolvido aqui, né? Então, demorava muito, era um trabalho muito pesado e difícil de fazer. Aí nós temos aqui a máquina a vapor aperfeiçoada por James Watt, movimentou o primeiro barco a vapor. Então, essa máquina aí, nós não entendemos muita coisa, né? Mas, olha só, provavelmente o vapor da queima do carvão entra nesse orifício aqui, circular, que faz com que ele movimente essas catracas aqui e gire essa grande roda. E assim, então, o barco consiga movimentar as pás lá dentro do oceano, né? E assim consegue se locomover. As máquinas tinham um movimento contínuo, garantido pela energia do vapor, tornando a produção mais rápida.
E no caso dos barcos aí, antes eram as caravelas, né? Lembram dos filmes com as caravelas? Aqueles tecidos, só o vento que fazia o barco ir para frente. E aqui então vai ser bem mais fácil. Aí nós temos a máquina a vapor e a locomotiva. Olha só que legal a locomotiva aqui, né? As primeiras invenções. Como que as coisas vão se desenvolvendo, né, pessoal? Muito interessante ver essa evolução da sociedade. E aí eu fico me perguntando, tipo, daqui 200, 300 anos, como que vai ser, né, o mundo? Se o mundo existir ainda, como que será? Como será os meios de transporte? Se vai ser mais rápido? Como que vai ser, né? Então, nós fazemos a história e a gente vai contribuindo para que as pessoas no futuro vivam de uma forma mais eficaz. A máquina a vapor aumentou a produção de carvão, é claro, né? Vão ter que ser utilizado grande parte do carvão extraído da terra aí para conseguir mover as máquinas. Mudança no regime de produção. Manufatura, trabalho manual, foi substituída pela maquinofatura. Então, olha só, manufatura de manual por maquinofatura, tá? Trabalho com máquinas. As oficinas foram substituídas pelas fábricas e o artesão deu lugar ao operário. Aqui nós temos outro exemplo de fábrica e olha só, essas fábricas eram bem sujas e abafadas, cheias de fuligem, tá? As pessoas ficavam muito doentes nessas fábricas e não tinham direitos trabalhistas, tá? Consequências da Revolução Industrial. Desvalorização do trabalho, porque agora o trabalho do homem vai ser desvalorizado e a máquina vai ser bem mais, no caso, ter dinheiro investido nela. O trabalho tornou-se repetitivo e mecanizado. Aí eu vou deixar no final do vídeo o pôster do filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Não sei se vocês já assistiram, mas eles nessa época aqui o trabalho era repetitivo e mecanizado. Então só apertar parafuso. Então o cara ficava o dia todo apertando parafuso. E assim é representado no filme do Charlie Chaplin, tá bom? Mulheres e crianças utilizadas como mão de obra barata. Essas crianças e essas mulheres vão trabalhar praticamente quase de graça. Degradação das condições de trabalho e de vida. E as cidades tornaram-se sujas, desordenadas e poluídas. Devido à grande quantidade de pessoas que foi chegando na cidade, ela foi crescendo desordenadamente. Então não tinha ruas especificadas, não tinha coleta de lixo, não tinha saneamento básico, né? As pessoas faziam suas necessidades nos banheiros do lado de fora, nos mictórios, né? Não sei se vocês conhecem. Ou seja, tem vários problemas surgindo aqui lá na Inglaterra devido a essa primeira revolução industrial. Olha só, as fábricas, né? Poluição aqui. As casas próximas ficavam cheias de fuligem devido à queima desse carvão. As ruas também ficavam todas sujas. Então, bem complicadinho, né? As condições de trabalho dos operários nas fábricas. O ambiente de trabalho era, em geral, abafado e sujo. A jornada de trabalho podia variar de 12 a 18 horas. Olha só que absurdo, gente. O dia tem 24 horas, né? E eles chegavam a trabalhar de 12 a 18 horas. Aí eu pergunto para vocês, quantas horas hoje no direito trabalhista do Brasil e mundial? Hoje é 8 horas, tá bom? Olha a diferença, né? Antigamente eles trabalhavam de 12 a 18 horas. Os trabalhadores não recebiam qualquer assistência e estavam sujeitos a castigos físicos e outros tipos de violência. Se vocês procurarem na internet, vai ter depoimentos de crianças que apanhavam dos chefes de produção por, às vezes, dormir em cima das máquinas, né? Porque eles não aguentavam o trabalho exaustivo. Um dos maiores abusos era o trabalho infantil que nós estamos falando. Olha só, né? Aqui a gente está vendo uma foto real,
tá? Uma foto de 1700 e pouco. Criança aqui descalço, trabalhando. Imagina você trabalhar o dia todo aqui, né? E não podia dormir, não podia descansar. Essa criança que deve ter 10, 11 anos no máximo, tá? Então trabalhavam várias horas. Bem complicado essa parte, né? As condições de vida. Os operários moravam em cortiços. Cortiços eram grandes, vamos pensar num prédio, né, bem grande. E eles moravam geralmente em um único quarto, porque era o que eles conseguiam alugar. E ali então tinha que lavar roupa, fazer comida, dormir, as crianças brincavam por ali num único quarto, tá? Geralmente toda a família era obrigada a trabalhar na fábrica para poder sobreviver, para conseguir comprar comida, né? As crianças, quando não estavam nas fábricas, estavam nas ruas. Não havia escolas para os filhos dos operários, nem creches para as crianças pequenas. A alimentação era pobre em nutrientes, geralmente se resumindo a alimentos ricos em gordura e carboidratos, como pão e batata e toucinhos. As primeiras formas de organização dos operários. Olha só, aqui nós temos primeira forma de manifestação desses operários devido ao grande sofrimento deles, né? Que é os trade unions, que é o início dos sindicatos. Hoje em dia nós temos os sindicatos, né, modernos aí, inclusive o sindicato que representa a educação no estado de Rondônia é o Sintero. Ele representa por exemplo, a manifestação de contra a vontade de servidores, né? Quando o salário está baixo, quando não tem... Quando, por exemplo, as salas estão muito cheias de aluno, aí tem toda uma reclamação, né? Assim vai. Então, o Sintero, ele defende os direitos trabalhistas da educação aqui no estado de Rondônia. E esses sindicatos atuais, que várias pessoas, vários grupos no Brasil têm sindicatos hoje, surgiram a partir daqui dos trade unions. Só que na época eles eram bem mais diferenciados. Então aqui eles se juntavam para, caso algum colega, né, fosse afastado do trabalho por doença ou qualquer coisa assim, então essa associação ela fazia com que a família pelo menos tivesse o que comer, tá bom? Então era uma associação de ajuda mútua. Trade unions, organização de associações de trabalhadores de caráter assistencialista, da assistência, germe do sindicato moderno, de onde surgiu o sindicato moderno. Aqui nós temos o ludismo, tá? Que é uma forma de manifestação dos trabalhadores, que eles achavam que as máquinas eram as grandes culpadas pela sua condição de vida. Então, alguns operários se juntavam para quebrar essas máquinas, tá? Esse movimento é chamado de ludismo. Veio, segundo algumas pesquisas aí, de um cara chamado Ned Ludd, e ele foi, então, o líder dessa movimentação, então por isso que ficou conhecido como ludismo, tá bom? Então, ludismo é o quê? A quebra de máquinas dos operários, porque estavam insatisfeitos e porque pensavam que o grande culpado da sua situação aí seria as fábricas, quando na verdade era o dono dela, né? Era o cara lá, o burguês, o rico, que acabava se aproveitando da situação. Consequência da Revolução Industrial: desenvolvimento de novas máquinas e tecnologias, aumento da produção de mercadoria em menos tempo, maior concentração de renda nas mãos dos donos das indústrias, né? Ficaram cada vez mais ricos o dono da indústria. Avanço no sistema de transporte, principalmente ferroviário e o marítimo, a vapor. Aumento do êxodo rural. O que é êxodo rural? Migração de pessoa do campo para a cidade, motivado pela criação de empregos e indústrias. Crescimento desordenado da cidade, gerando problemas de submoradias, entre outros.
Aumento das doenças e acidentes de trabalho em função das péssimas condições de trabalho nas fábricas. As fábricas eram escuras, insalubres, né, molhadas, e muitas pessoas acabavam perdendo aí dedo, mão. E olha só, depois que você perdesse um dedo ou uma mão ou uma coisa assim, você era mandado embora, tá? Não tinha direito trabalhista nem nada disso, não. Uso em grande quantidade de mão de obra infantil nas fábricas. Depois veio os direitos humanos e acabou com essa palhaçada aqui, né? Das crianças trabalharem horas e horas. Surgimento de sindicatos de trabalhadores com o objetivo de defender os interesses da classe trabalhadora, né? Vai surgir os sindicatos. Aumento da poluição do ar com a queima do carvão mineral para gerar energias para as máquinas. Então, essas são as grandes consequências da Revolução Industrial, todas citadas, né, na explicação. Aqui nós temos um exemplo do carvão mineral, né? Uma rocha aí retirada do subsolo aí. E outras fotos representando a Inglaterra e os navios, os trens. Aí nós temos a briga aí da burguesia, que no caso é os trabalhadores, né? A burguesia versus, na verdade, ai meu Deus, aqui é a burguesia versus os proletariado. Proletariado são os trabalhadores, tá? Proletariado vem de prole. Prole significa filhos, vários filhos. E na época, os trabalhadores, eles pensavam que quanto mais filhos que eles tivessem, mais pessoas para trabalhar e para fazer, talvez, a vida deles ser um pouco melhor, tá bom? Então tem essa briga e até hoje existe essa briga do proletariado versus a burguesia. Então nós temos hoje o empregado, né, que ganha um salário mínimo versus o patrão, que é dono do supermercado, dono da serraria aqui no caso, né, e tudo mais. E só para fechar, mais uma imagem aí das fábricas, né? E o filme que eu falei para vocês, Tempos Modernos, é esse cartaz aí. Vou tentar colocar ele no Classroom para ver se roda, certo? Então, Tempos Modernos, indicação de filme bem legal. Tem poucas falas, mas ele é muito engraçado. E você consegue entender muito bem a primeira Revolução Industrial, ok? Então, um abraço para vocês. Com a explicação, acredito que dá para responder as questões que eu deixei para vocês, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.